Olá, 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 bom dia! 6 horas da manhã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Paraná na Graça. Voltamos à Rede Massa, o SBT aqui no Paraná. Aí está meu nome, Fernando Ferreira de Albuquerque, seu amigo, amigo do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Paraguai, da Argentina, de tantos quantos estejam nos assistindo em todos os lugares. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, programa de número 2429. Esse é o Paraná na Graça, que é veiculado na Rede Massa, SBT no Paraná, na RIT, canal 32, lá na TV Nova Conexão em Pato Branco. Bom dia, Pato Branco. Estarei com vocês aí dia 19, hein? Atenção, mais tarde eu falo sobre a nossa ida aí a Pato Branco, vai ser um domingo, 18 horas. Estamos também na TV Iporã. TV Iporã é o canal 46. Eu até peço, tenho falado com os pastores regionais, pastor Anselmo Batistella, lá de Cascavel, que hoje tem culto especial 2 horas. Fala com o pastor de Palotina para saber se o sinal do canal 46, lá em Palotina, na TV Iporã, está indo bem. Pastor Paulo Sérgio, nosso pastor regional, em Maringá, tem culto hoje, 14 horas também, Sexta-feira da Paixão. Veja lá com a ministra se nós temos o canal 46, a TV Iporã, funcionando bem lá em Perobal. E nas cidades onde nós estamos também nas redes sociais. Bom dia você do Facebook, bom dia você do YouTube, você que está assistindo agora, você que está assistindo mais tarde. Dá um gostei aí já, uma curtida, faz um comentário, um compartilhamento e avisa todo mundo que hoje, sexta-feira, é o dia da paixão de Cristo, é o dia, lembramos, da crucificação. Já vai aparecer para você aí, olha, sexta-feira da paixão, 3/4, teremos os cultos aqui na nossa sede hoje, 9 horas da manhã, e exatamente no momento da crucificação, depois às 14 horas. Faremos uma oração especial às 15, porque foi às 15 horas que Jesus entregou o Espírito. Aproveito e já falo de domingo também, domingo de Páscoa, pelas 7, pelas 9, também 15, 18 horas, tudo aqui ó, na rua José Loureiro 603, no centrão da cidade de Curitiba. No WhatsApp 419-9168-4141, você consegue todos os endereços e todos os horários das nossas igrejas espalhadas aqui pelo estado do Paraná. E aí me manda um bom dia, me manda a sua cidade e eu vou passar já, finalzinho do programa, já começo a lhe responder para que você tenha tempo hábil de participar hoje da Sexta-feira da Paixão, o domingo de Páscoa também nas igrejas da Graça. E deixa eu avisar já, começo nesse mês de abril, eu vou visitar todas as igrejas de Curitiba e da região metropolitana. Nós devemos ter por baixo aí 50 endereços, estarei em todos. Será sempre na quarta-feira, 7h30 da noite, ou no domingo, 18 horas. Que dia que eu vou chegar aí, eu não sei, mas eu vou chegar na Igreja da Graça, do seu bairro, aqui dentro de Curitiba e também toda a região metropolitana. Depois eu quero ir para Paranaguá, lá em junho e julho vou fazer o interior, mas eu vou visitar todas as igrejas internacional da Graça de Deus. Começo com Curitiba e região metropolitana, põe na sua agenda, fique atento, fique ligado nas redes sociais, porque tudo eu vou publicar no Facebook e no Instagram do Paraná na Graça. Tudo. A Igreja da Graça é o Paraná na Graça. Então, nós temos, tá vendo aqui, ó, Facebook, entra lá, curta e siga. Instagram, entra lá e, como fala, é seguir também que fala no Instagram? É seguir, né? Então, siga a gente no Instagram. E no YouTube é inscrição, sininho, e aí depois é só fazer bastante compartilhamento, falar para as pessoas que nós estamos sempre aqui com o programa Paraná na Graça. Reforçando, estamos felizes, voltamos no nosso horário costumeiro na Rede Massa, começamos lá às 3 horas da manhã, a parte da edição gravada até às 6, das 6 às 6h30 de segunda a sexta, aos sábados,
de 6 às 7h30 da manhã, e domingos, das 6 às 7 horas da manhã, e assim a gente vai fazendo a obra de Deus. Olha só, a Cacilda Garcia, ela é lá de Arapongas, temos a Igreja da Graça em Arapongas, se não me falha a memória, ali é na rua Pica-Pau, 1800 e qualquer coisa, já vão achar aí para colocar. A Cacilda sentiu fortes dores no estômago. Na madrugada, uma das filhas ligou a TV e estava passando o Paraná na Graça. O pastor Fernando fez uma oração pelo estômago e as duas começaram a clamar juntos. No mesmo instante, a dor foi embora. Olha que bênção. Cacilda Garcia de Arapongas, olha o endereço da Igreja da Graça aí de Arapongas, rua Pica-Pau, número 1823, bem no centro. Não sei que horários o pastor Marcos Gonçalves vai fazer hoje, mas está aí o endereço da nossa igreja. O Silvio Osarias não identificou aqui a cidade. A mãezinha dele, a dona Margarida, tem 74 anos, foi internado com pneumonia e infecção urinária. Mas através das orações, ela foi curada. Abre aspas, palavras do Silvio. Agradeço, pois a recuperação da minha mãe foi extraordinária. Então, as orações fazemos diariamente aqui no programa Paraná na Graça, e eu espero que você também tenha bênçãos para contar, os milagres. Daqui a pouquinho, 6h25, nós vamos fazer a oração. Então, conte para mim o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, através do programa Paraná na Graça ao vivo. Agora nós vamos às palavras de Jesus, e por ocasião da crucificação, da paixão de Cristo, da Sexta-feira Santa, eu não poderia deixar outro texto, senão o que nós vamos hoje. Eu vou pedir para eles colocarem meu nome ali no GC, que a produção já faça aquela preparação da gravação, porque depois sempre nós temos uma edição e a nossa produção posta nas redes sociais para que as pessoas assistam nos canais do Paraná na Graça. Pois bem, aqui em Lucas, capítulo 23, do verso 33 até ao versículo 43, Lucas 23, do 33 ao 43, nós temos a crucificação de Cristo, pois foi numa quinta-noite que o Senhor ministrou a Santa Ceia aos apóstolos, lavou os pés deles. Essa história começa em João 13. O Judas, infelizmente, saiu para fazer a traição. Jesus deu instruções, João 14, 15, 16. Saíram para o vale de Sidrom, para o ribeiro de Sidrom, e ali Jesus fez a oração sacerdotal de João 17. Algumas horas depois, capitaneado por Judas Iscariotes, o exército romano veio e prendeu Jesus, levando ao sinédrio. Aquela madrugada de quinta para sexta-feira foi terrível. Jesus foi julgado por Anás, por Caifás, depois por Pilatos. Pontualmente, às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo pregado no madeiro. Nós sabemos, estou contando essa história para evitar a leitura e a gente poder ter um pouquinho mais de dinamismo, um malfeitor à direita, um malfeitor à esquerda. Num primeiro momento, eles entram naquele jogo da zombaria, os soldados que crucificaram, os fariseus, a turba ensandecida, e os próprios malfeitores estão ali zombando de Jesus. Lá no verso 39, nós lemos assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Preguei outro dia sobre a fé e a esperança. E eu disse que algumas pessoas têm fé, mas não têm esperança. Esse homem dá um indício assim de que ele tinha uma fé, que se Jesus quisesse, e esse é o pressuposto dele,
Jesus poderia descer da cruz e não só salvar a si mesmo, a Cristo, como salvar os malfeitores, os camaradas do crime organizado daquela época. Só que eu explicava também que essa fé que acredita apenas na solução dos problemas temporais, que acredita apenas na solução das lutas presentes, ela não extrapola a vida eterna. E esse rapaz, ele não estava preocupado com a vida eterna. Possivelmente, se ele fosse solto, se Jesus tivesse feito um milagre e aqueles escravos tivessem sido expelidos da cruz pela mão invisível de Deus, eu não tenho dúvidas que aquele homem voltaria para a vida de crime. Ele queria sair da cruz, mas ele não queria sair de uma vida de pecado, sair de uma vida de transgressão. Eu ouvi uma vez alguém dizendo que quando alguém quer fugir de Deus, o diabo sempre prepara o transporte para que a pessoa possa seguir o mais longe possível. Só que nesse interim, enquanto todo aquele episódio ocorria, aquela trama, Jesus perdoando os que o prenderam na cruz, a mãe de Jesus, o apóstolo a quem Jesus amava, aquela comoção de Maria Madalena, das mulheres, algo começou a tocar o coração do outro malfeitor, que segundo a tradição religiosa e cristã, se chamava Dimas. E aí nós lemos no 40, que respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Essa é uma palavra que eu quero brevemente comentar. Você não teme a Deus, estando numa condenação? Imagine uma pessoa, eu sou pastor, eu atendo, enfim, lido com vidas o tempo todo, uma pessoa doente, e eu me lembro agora de um homem muito conhecido no mundo político. Ele não era aqui do Paraná, mas por conta da doença, ele fez tratamento aqui no estado do Paraná, e alguém que me conhecia falou com a esposa dele, uma senhora também muito importante no âmbito nacional, e eu fui fazer uma visita num hospital aqui em Curitiba, num hospital de luxo aqui de Curitiba. E aquele senhor, não vou falar muito, somente que ele era um senador da República, conhecidíssimo, riquíssimo, milionário. Lembro que eu fui no hospital, sentei do lado dele, ele já sentenciado, o médico havia desenganado, ele tinha poucos dias de vida, e eu quis pregar para aquele homem. Eu vou dizer para vocês, que barreira eu enfrentei naquele coração. Não foi possível. A oração que eu fiz, eu senti que não surtiu efeito, porque ele nem fechou os olhos. Foi arrogante. Eu lembro que eu me sentei e o cumprimentei, me apresentei, sou o pastor Fernando da Igreja da Graça, uma pessoa em comum, falou com a sua esposa me chamou, eu vim aqui para lhe falar de Jesus e do Evangelho, e o senhor, um homem tão importante, mas está numa situação. Primeira coisa que ele falou assim, pega essa jarra de água que está aí, porque eu estou com sede, mas arrogante mesmo. Aí eu peguei a água, coloquei no copo, dei a ele, não consegui pregar o Evangelho para ele. Não sei se ele foi salvo, ele morreu poucos dias depois. Se entrou no coração dele alguma coisa que eu tenha falado. Mas eu lembro dele quando eu leio essa passagem. Porque a repreensão do Dimas para o amigo dele foi: você não teme a Deus. Você vai morrer e vai para o inferno. É isso que ele está dizendo. E você pode morrer e ir para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. E nós não estamos falando dessa morte física, da qual todos nós teremos que enfrentar, mas a morte eterna.
Será que você não teme a Deus, sabendo que terá de prestar conta da sua vida ao Deus Criador, ao Deus que te deu o fôlego de vida, que te deu esses 20, ou 30, ou 50, ou 60, ou 70 anos, ou tantos quantos anos você tem hoje e terá até o seu último dia? E que o coração que bate aí dentro do seu peito um dia não baterá mais? Que os pulmões que puxam o fôlego, o oxigênio que Deus nos dá gratuitamente, um dia não terá mais essa força? E você então estará diante do tribunal de Cristo para prestar contas da sua vida. Eu tenho duas notícias para você, uma terrível, a outra é maravilhosa. Vou começar pela terrível. Se você morrer hoje, nessa condição, em pecado, sem ter entregue a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Isso não é papo de pastor, não é papo de igreja, não é papo de religião, como você convenciona dizer. Isso é o que esse livro bendito, que é a palavra de Deus, afirma. Todos os pecadores serão lançados no inferno. Essa é a notícia terrível. Essa é a notícia que deveria fazer você tremer do alto da cabeça à planta dos pés. Se o teu corpo tombar hoje e você não tiver o Cristo, você passará toda a eternidade no inferno. Mas a boa notícia é que há uma chance. E esse homem, Dimas, está, primeiro, ele abraçando essa nova chance e tentando ajudar o amigo dele. É o que eu estou tentando fazer com você, porque eu não sou diferente de você. O que evangeliza, eu estou aqui no papel de evangelista, não é diferente do outro. A definição de evangelismo mais maravilhosa que eu já li na minha vida é aquela que diz: evangelizar é quando um mendigo diz a outro mendigo onde é a casa do pão. Isso é evangelizar. É um mendigo falando para outros mendigos, um miserável falando para outros miseráveis, aonde ele encontrou o pão da vida, Jesus. E é o que eu estou fazendo. Estou dizendo para você, você não teme a Deus estando ainda em condenação? Aí ele confessa o seu pecado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nós merecemos, todos nós, porque está escrito, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é que nós tenhamos cometido um pecado na vida, ou 2, ou 10. A questão é que nós não fizemos nada na vida além de pecar. Pecamos em pensamentos, pecamos nos nossos sentimentos. Um olhar para o coração, você terá que admitir, você é cheio de pecados, você tem mágoas, você tem ressentimentos, você tem ódios, você tem inveja, você se ira. Você é tão diferente do Salvador amado. Mesmo você que vive dentro de igreja, você sabe que eu nunca vi um lugar para ter mais fofoca do que dentro de igreja. Gente que fede igreja. Eu chamo essas pessoas de crentes fedidos. Vocês fedem igreja, vocês têm cheiro de igreja, cheiro de banco de igreja, de tanto que vivem em igreja, mas isso não mudou nada em absoluto dentro dos corações de vocês. E todo juízo de Deus que advier, se não houver o perdão, o arrependimento, o novo nascimento, a conversão genuína, é o que os feitos mereciam. Nós recebemos que os nossos feitos mereciam. Ele está confessando o pecado. Ele está se reconhecendo um pecador diante de Jesus, porque ele está diante do Salvador. Ele sabe, por uma obra divina do Espírito Santo, que essa obra seja sabida em você agora, que aquele homem na cruz do meio está morrendo
inocentemente pelos pecados de toda a humanidade, inclusive dele, de Dimas, ao que fez com que ele cresce e dissesse, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Te confesso os meus pecados, eu sei, eu não culpo ninguém, porque tem gente que foi para o crime e aí fala, a culpa foi da sociedade, eu não tive oportunidade, meus pais me abandonaram, eu fui criado na rua. Não, quando você está arrependido, você não dá nenhuma desculpa. Você não culpa sua esposa, você não culpa o seu marido, você não culpa os seus pais, você não culpa os seus filhos, você não culpa seus irmãos, você não culpa a igreja, você não culpa o governo, você não culpa ninguém. Nós somos os grandes vilões das nossas próprias existências. É maravilhoso que o Dimas não culpa nem o diabo. Senhor, o diabo me enganou. Eu me tornei um malfeitor, um ladrão, um criminoso, um cara da quebrada, porque o diabo me enganou. Não, ele admite. E ele está tão arrependido, mas ao mesmo tempo tão cheio de fé, que ele diz, Jesus, só lembra de mim quando o Senhor entrar no céu, e ele sabia que Jesus ia morrer, ia para o céu. Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, ascenderia como ascendeu aos céus. Lembra de mim, só se lembre de mim. Lembra que nessa cruz, um malfeitor crucificado, pagando pelos crimes que cometeu, esteve no seu último instante arrependido de tudo que fez. E se o Senhor puder me salvar, me salve para o teu reino e glória. Quais foram as palavras de Jesus? E esse quadro se chama As Palavras de Jesus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus pela sua graça. E é essa graça, é essa misericórdia, é essa salvação, é essa remissão que a sexta-feira da paixão nos faz lembrar. Hoje não é dia de chocolate, hoje não é dia de coelho da Páscoa, com todo o respeito a você que segue essas tradições. Longe com o coelho da Páscoa, longe com esses chocolates caríssimos, ovos que custam 300, 400, 500 reais, longe com o comércio que se faz em nome de Jesus. Que a sexta-feira santa nos oferece, nos faz lembrar, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Ele quer te dar a salvação. Hoje, malfeitor, adúltero, ladrão, prostituta, seja lá quem você for, hoje, se você crer, Ele te liberta do teu pecado, da prática do pecado, da culpa do pecado e da consequência do pecado. Essa é a grande salvação, porque quando Deus nos salva, Ele nos salva primeiro do pecado, para que a gente não cometa esse pecado nunca mais. Esse homem não tornaria-se ladrão se ele continuasse vivo. Segundo, ele não sentiria mais culpa do pecado, pelas coisas que ele tinha feito no passado. E terceiro, e o mais importante, ele não teria mais, como não teve, a condenação do pecado. Porque pela graça, ele foi livre do pecado, ele foi livre da culpa do pecado e ele foi livre da condenação do pecado. É isso que a sexta-feira da paixão nos ensina. Esse é o sermão, essa é a pregação da sexta-feira da paixão. Estas são as palavras de Jesus. Ele quer dizer a você, estarás comigo no paraíso. Amém?
Se vai ser hoje, se vai ser daqui a 50 anos, ninguém sabe, mas será. E se você crer, será. Fechemos os olhos. Pai, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia oferecida a todos nesta hora. Eu não faço ideia de quantas milhares ou dezenas de milhares de pessoas estejam me assistindo nesse instante. Mas eu peço que a graça alcance a todos, que nesta sexta-feira da paixão, a graça seja abundante. Que estas águas sejam um remédio de cura, de libertação, que toda pessoa que beber seja curada, liberta e abençoada. Isto para a tua glória, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Vamos beber com fé. Graças a Deus. Tome posse da bênção. Quiser conversar com a gente, está aí o WhatsApp, 49 9168 4141. E aí você sabe um pouquinho mais também da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no estado do Paraná. Lembrando que daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, o primeiro culto desta sexta-feira da paixão, teremos só dois, na verdade. O culto de 9 e o culto de 2 horas da tarde. Simbolicamente, 9, que foi a hora da crucificação, e 14 horas, para que a gente esteja aqui fazendo a oração pontualmente às 15, foi a hora que Jesus entregou o Espírito. Domingo de Páscoa, normais os horários, 7, 9, 15, 18 horas. Vem para cá, vem para a Rua José Loureiro 603, no centro de Curitiba. Pode jogar para mim a tela com as contas? Deixa eu fazer um apelo rápido aos corações das pessoas, para que elas me ajudem na missão da evangelização. Voltamos para a Rede Massa, horário ao vivo, das 6 às 6h30 da manhã, de segunda a sexta. Se você puder nos ajudar, vem comigo. Bradesco, Caixa, Brasil, Santander, Itaú, e a chave Pix, que é doacões@iigd.com.br, doacões@iigd.com.br. Fique muito à vontade quanto ao valor que você vai fazer. O importante é que você faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Fez a contribuição, manda para nós o comprovante e endereço. Pode passar em qualquer igreja da graça, senão eu mando um pastor levar o Bênçãos do Outono. Já queremos que todas as igrejas tenham esse livro, pelo menos aqui em Curitiba, região metropolitana, todas as igrejas já têm, e é o meu presente, é o meu abraço, é o meu muito obrigado a você que me ajuda a evangelizar o estado do Paraná. Combinado? Atenção Pato Branco, vou estar com vocês dia 19 de abril, vai ser um domingo, 18 horas. Estaremos aí na reinauguração da Igreja da Graça, na rua Caramuru, número 1135. Pastor Gilmar já passou por aí, estará indo comigo, o pastor Ronald também, até o pastor Valdeci, falei com ele, e ele que está pastoreando ali no oeste catarinense, ele estará também às 18 horas em Pato Branco. Vai ser um dia de reencontro, de muitas bênçãos e da reinauguração da nossa igreja, da Igreja da Graça, na cidade de Pato Branco, onde temos também a TV Nova Conexão. Aí está o endereço, Rua Caramuru, número 1135, bem no centrão da cidade. Me aguardem, domingo, dia 19, 18 horas, estaremos juntos em nome de Jesus. Minha gente, finalzinho do programa agora, redes sociais, eu peço que você me ajude. Tem Facebook, tem Instagram e tem YouTube. Caminha com a gente lá e sempre faça comentário, curtido, gostei. E o mais importante para nós, para a gente conseguir divulgar o Evangelho, compartilhamento. Compartilhar me ajuda bastante. Eu conto com você nessa missão evangelizadora do Paraná na Graça. Um grande abraço, boa sexta-feira, aproveite bem a sua família.